Já no São Paulo, há uma ala importante da nova diretoria que defende que Alan Barcelos, técnico da Copinha, seja promovido ao time principal. 5 jogos no Paulista, uma vitória, 10 gols sofridos, pior defesa da competição, e o São Paulo está muito perto, mesmo número de pontos ali da zona de rebaixamento. Então é uma campanha vergonhosa do São Paulo. O Crespo deu uma entrevista hoje depois do jogo, ontem no caso, falando sobre salário atrasado. O São Paulo deve entre 3 a 4 meses de salário para os jogadores, o que explica muito, né, gente? E, cara, vocês ainda acham que eu tô doido quando eu falo de rebaixamento, assim, que a chance é real, que é uma preocupação real. E o foco agora é o Paulista, né? Mas no Brasileiro, então, se o São Paulo tá nessa briga pra cair no Paulista, me assusta pensar esse time, esse elenco jogando o Campeonato Brasileiro. Porque tá tudo errado. Vamos lá, eu queria dividir esse vídeo aqui em 3 partes, porque na minha opinião tem 3 culpados, tem 3 grupos culpados nessa situação. Primeiro, eu vou ser repetitivo, tá? Mas eu quero falar sobre Júlio Casares, sobre Carlos Belmonte, sobre toda a diretoria que fazia parte aí dessa bagunça que vocês arrebentaram o clube. Inclusive, Belmonte, quando saiu da gestão, você tava falando pra caramba, né? Com todo mundo. Aí agora que tudo, nossa, tá quietinho. É no mínimo curioso, né? Mas vocês arrebentaram o clube. O Casares fala na nota dele de renúncia: eu entrego agora um São Paulo estruturado esportivamente. Aonde, cara? Um São Paulo devendo 3 meses de salário, São Paulo devendo 4 meses de salário, São Paulo brigando para não cair no Campeonato Paulista agora porque vocês não contrataram praticamente ninguém na janela, porque vocês montaram um elenco, na minha opinião, bem abaixo do que o São Paulo precisa para a temporada, porque vocês no ano passado montaram um departamento médico que arrebentou o clube, porque agora o São Paulo passou por uma turbulência política por culpa de vocês, que é o extracampo, que influenciou o campo. E aonde está estruturado o São Paulo? Eu vejo um São Paulo totalmente largado. Um São Paulo, nossa, o oposto de estruturado, um São Paulo arrebentado. Então, assim, esses são os verdadeiros culpados, que normalizaram dever 3 meses de salário, 4 meses de salário. O Belmonte saiu de São Paulo dando entrevista para todo mundo, né, Belmonte? Falando que, nossa, eu tenho as soluções do São Paulo. Aí sai Dedé, diretor ali do Clube Social, sai Márcio Carlomagno, o CEO do São Paulo, né? Sai também. Então, assim, muita coisa errada. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre saídas, tá? Falar mais nomes essa semana, amanhã, segunda-feira, ou hoje, domingo, mais para a parte da noite. Mas vamos lá, da diretoria é isso. Crespo, você é um cara que eu gosto do teu caráter, eu gosto que você fala a verdade, eu gosto que você se preocupa com o clube, você quer a coisa certa, só que seu time não tá jogando bola há muito tempo. O São Paulo nos últimos 22 jogos tem 15 derrotas. O São Paulo no Campeonato Paulista tem a pior defesa. O São Paulo não consegue ter uma triangulação. E aí você pode falar, mas o Tapia perdeu o gol. Tá bom, mas quem escala o Tapia aqui, poxa, fez um gol ali, claro, contra o Corinthians, uma vez ou outra, é você. Então a decisão é sua, a escolha é sua. Então, na minha opinião, tá? Sendo muito sincero, assim, o Crespo, vou repetir, ele é o menor dos culpados, entre os culpados. Ele é o menor, não é o grande problema. Aí porque tem time piores que o São Paulo. Essa é uma realidade. Porque se fizesse uma forcinha a mais, o São Paulo poderia ter seu primeiro rebaixamento. E é uma realidade, mas é uma verdade dura de se dizer. Perder para o Palmeiras não é novidade, já virou algo normal, né? Em 10 jogos, o Palmeiras tem 7 vitórias, 4 empates e a gente acha que tem uma vitória só. Então, perder Palmeiras já é uma coisa corriqueira para esse time, né? Agora, a forma como se perde é o que deixa a gente chateado. A gente não vê nada, sabe, que possa nos fazer sonhar com alguma coisa, sabe? É só pesadelo. Time sem vontade, sem alma, sem garra nenhuma. Não dá uma chegada de ninguém. O Fux chega lá no Tapia, o Tapia cai no chão, ele chuta, depois vem e chuta de novo, o Alan lá empurra os caras na frente do nosso banco. Nada acontece, a gente não dá porrada em ninguém, a gente não chega em ninguém. Então vai esperar o quê? Vai esperar o quê? Outra coisa, Rui Costa, o que você está fazendo no São Paulo, meu filho? O que você está fazendo no São Paulo? Pelo amor de Deus, qual a sua função aí? Você não consegue contratar jogadores. Você não consegue trazer ninguém. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? A que ponto? Treinador fazedor de média, sabe que a torcida tá puta com a direção, aí ele vai falando que é o pior momento, como se ele fosse o
o descobridor disso tudo. A gente já sabe que é o pior momento da história do São Paulo. O Rogério já falou isso quando ele entrou no seu lugar. Existem coisas que são fora de campo, existem coisas que têm que ser resolvidas dentro de campo. E dentro de campo, meu irmão, essa vergonha que a gente tem visto. Não existe uma esperança, não existe uma luz no fim do túnel para o São Paulino. E sabe o que deixa mais desesperado? Que hoje ainda é 24 de janeiro. Ainda temos mais 11 meses aí para ver esse time jogar e sofrer. Próximo sofrimento? Quarta-feira contra o Flamengo. Depois, Santos. Porque com esse time aí, se os times que estão abaixo do São Paulo fizer força, São Paulo é um sério candidato a ser rebaixado. Sério candidato. Com esse time, dessa forma que está jogando, esqueçam. Esqueçam. Eu não vou ficar passando pano nem falando mentira para ninguém, não. Falo sempre a realidade. Torcedor, aperte o cinto e prepare o coração, porque é um ano bem complicado. E aqui vem informação importante e exclusiva. Dentro do São Paulo há uma ala crescente e importante próxima ao presidente Herman Assis, que defende que Alan Barcelos, o técnico do Sub-20 do São Paulo, seja efetivado no lugar de Hernan Crespo. Já havia contado para vocês que depois da derrota para a Portuguesa, pressão interna pela demissão de Crespo aumentou. O presidente não quer tomar qualquer decisão de forma precipitada, mas posso assegurar que há um contingente importante de dirigentes que gostam demais do Alan Barcelos. E se ele conseguir ser bicampeão da Copinha de maneira consecutiva, já havia vencido em 2025, acaba de ter seu contrato renovado e pode se sagrar bicampeão em 2026, ele vai passar a ser um dos nomes cotados em caso de demissão do Crespo. Campanha do Crespo é ruim nesse sábado, mais uma derrota, 3-1 para o Palmeiras na Arena Barueri, com a ressalva de que o São Paulo conseguiu jogar bem durante a maior parte da partida. Apenas 4 pontos conquistados em 15 possíveis. Hoje o São Paulo está mais perto da zona do rebaixamento do que de se classificar para a próxima fase do Paulistão. Para completar, registrar o que disse o Crespo, que decidiu colocar ainda mais lenha na fogueira, se eximindo de culpas e justificando o atual momento para entender essa crise dentro de campo, abre aspas para o treinador. A gente chegou aqui 7 meses atrás. Casares não está, Muricy não está, Belmonte não está, o doutor não está, o fisioterapeuta não está. Então mudou tudo. Departamento médico, diretoria, presidência, é difícil demais. Talvez estejamos falando do pior momento da história do São Paulo. Você concorda com o Crespo? O que você pensa a respeito da continuidade do treinador argentino? Já uso o espaço para comentário, registra a sua opinião. A informação que eu tenho é de que o presidente novo não pretende demiti-lo por agora, mas o processo de fritura vai ganhando corpo e há uma ala importante defendendo a efetivação de Alan Barcelos. Você gosta da ideia? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Nicola, que história é essa de Marcos Braz no São Paulo? A pergunta do Luiz Gustavo. Nesse final de semana o Braz caiu, tá? Não sei se foi demitido, não sei. Eu ainda estou tentando apurar, entender os bastidores, mas ele não é mais o homem forte do futebol do Remo, mesmo tendo conseguido acesso para o time paraense, né? Existiram alguns desgastes com o presidente Tonhão. Deixa eu mandar uma mensagem para o Marcos Braz. Mas sobre São Paulo... Fala aí, Braz. Tudo em ordem por aí? Passando para entender. Saiu do Remo. É uma saída meio estranha, né? Porque o cara consegue o acesso, faz toda a montagem do time, enfim. Outra pergunta de superchat, Rodrigo Henrique da Silva. Boa noite, Nico. Procure saber se o presidente vai ter intenção de renovar o contrato de alguns até o final do ano. Exemplo, Caleri e Luciano. Para mim é fim de ciclo. Não renovaria, não. Eu tenho quase toda a certeza, Rodrigão, esse é um assunto, um tema importante, um tema legal para a gente entender, mas eu tenho quase toda a certeza que o Herman Assis não vai tomar decisões como essas por agora, né? Ele vai esperar a temporada acontecer para entender prós, contras, como é que esses caras se saem ao longo do ano para levar adiante, né? Nesse primeiro momento ele está, inclusive, aceitando decisões que já haviam sido tomadas. A contratação do Rafinha é algo que está acertado já há bastante tempo. Ele diz que concorda, que gosta, mas ele só endossa esse acordo, né?
Enfim, é basicamente assim que funciona. Harry Macis que admitiu de forma bem clara que não há grana para investimento. São Paulo vai ter que ser bem comedido na hora de contratações, como tem sido até aqui. E ele também falou sobre rebaixamento, ele acredita que não há chance de rebaixamento para o São Paulo. Afirmou que o São Paulo é incaível. Deixa eu colocar a tabela de classificação do Campeonato Paulista rapidinho, enquanto vocês vão mandando as perguntas, vou respondendo a todas. Já expliquei um pouquinho sobre a situação do Flamengo no Campeonato Carioca, deixa eu mostrar para vocês o Campeonato Paulista. Paulista tem um outro formato, tá? Os times fazem na primeira fase 8 jogos, tá? É meio que inspirado naquele formato da Champions, em que você é dividido... nem vou falar disso porque vai complicar a interpretação. Mas, enfim, os times têm adversários já definidos e essa é a classificação do Campeonato Paulista. Novo Horizontino é o primeiro, com 12 pontos. Palmeiras, segundo, 12. A diferença deles se dá pelo saldo. 8 gols de saldo do Novo Horizontino, 1 do Palmeiras. O Bragantino é o terceiro, o Mirassol é o quarto. Dá uma olhada que coisa louca. Do Mirassol, que é o quarto colocado, pro Noroeste, que é hoje o time rebaixado, a diferença é de 3 pontos. Os 2 últimos dessa fase de grupos caem direto e os 8 primeiros colocados passam de fase, tá? Corinthians está jogando agora e empatando. Se o Corinthians vencer o Velo Clube, o Corinthians vai para 8 pontos e pula aqui para o 4º lugar. Se o Corinthians ficar empatado, aí ele acaba pulando para o 9º lugar. O Velo Clube, com o empate parcial, está indo para 5 pontos. E a rodada fecha amanhã com Portuguesa e Guarani. Se a Lusa vencer, olha que coisa louca. Se a Portuguesa vencer, ela vai para 9 pontos e pula para o 4º lugar no Campeonato Paulista. E aí a gente está só a 3 jogos do fim. Só para completar, falar sobre a situação do Santos e do São Paulo. O Santos tem 6 pontos, tá? 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, fora do G6. O São Paulo está em situação pior ainda. O São Paulo está perto. O São Paulo hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. São 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que os dois têm um monte de pedreiro. Próxima rodada, Santos e São Paulo, clássico do desespero, sábado que vem, no Morumbi, com um detalhe de que ambos estreiam no Campeonato Brasileiro no meio de semana. Na 7ª e penúltima rodada, o São Paulo recebe o Primavera, o Santos visita o Noroeste. Na 8ª e última rodada, o São Paulo visita a Ponte Preta, que, imagino, já estará rebaixada, enquanto o Santos recebe o Velo Clube. Tá? Então, assim, a situação dos dois que é ruim, para um deles deve ficar pior no sábado que vem. Se houver um vencedor no clássico, aquele que perder vai se ver numa situação bem delicadinha. Vou dar boa noite para você também, o Nick. Nada de um 10 para o São Paulo. Nick, a notícia não é boa, tá? Julian Fernandes tem negociações avançadas com o Rosário Central. Acho que foi o César Luiz Melo quem cravou o acordo. Deixa eu só dar mais detalhezinhos, porque aí a gente já é uma novela a menos. Quer ver, ó? César Luiz Melo. O César é um repórter, um jornalista argentino especializado em mercado de transferências, né? E ele estava contando que o Julian Fernandes avançou para virar jogador do Rosário Central. Rosário que tem ido ao mercado buscando contratações, a promessa de fazer. Rosário chegou a um acordo de palavra para fechar com o Julian Fernandes. Já estão trocando documentos com o New York City. Empréstimo de 1 ano com opção de compra. Informação que também foi divulgada primeiro pelo Tom Bogert, que é um cara especializado no futebol dos Estados Unidos. O presidente do São Paulo, Harry Macis, afirmou que não há dinheiro para grandes investimentos, né? Então que o São Paulo vai ser bem econômico na hora das contratações. O Mori 810, boa noite, Nicola, tomara que o São Paulo não jogue essa bomba em cima do Barcelos, vai queimá-lo, como fizeram com o Jardim. Deixa eu explicar um pouquinho dessa informação que eu contei com exclusividade. Ontem, uma pessoa ligou para mim e falou assim, Nicola, uma pessoa lá de São Paulo, com bom trânsito, que conhece bastante de política lá, Nicola, tem uma ala importante dentro do São Paulo que quer o Barcelos para o lugar do Crespo. É óbvio que os caras não vão fazer do dia para a noite, isso não pode ser assim, até porque o Harry Macis, que é o novo presidente, não está decidido a demitir o Crespo, mas tem uma pressão pela saída do Crespo e o Alan Barcelos é uma possibilidade. É um nome bem avaliado internamente, acho que assim fica mais justo, né? O Alan Barcelos, que foi campeão da Copinha no ano passado e que foi vice-campeão da Copinha nesse ano, baita decisão, final bem legal, e a vitória do Cruzeiro por 2-1. Pois bem,
Hoje, depois da partida, da derrota por 2-1 para o Cruzeiro, o presidente do São Paulo admitiu que o Crespo não cai, e era natural que dissesse isso, não cai pelo menos por agora, e contou também que o Alan Barcelos vai começar a trabalhar de forma integral no profissional, tá? Vai ser um membro efetivo da comissão técnica. Os caras do São Paulo estão preparando, estão programando, estão projetando que o Alan Barcelos se torne técnico do São Paulo num futuro não tão distante, corrobora com a informação que eu trouxe em primeira mão para vocês, né? Ele vai ser preparado. Resta saber como é que o Crespo vai lidar com essa situação. Em geral, os técnicos não curtem muito essa história, né? De ter no seu dia a dia alguém que está sendo preparado para ocupar o seu lugar. Especialmente no momento de crise. Ontem o Crespo também foi muito duro, falando que talvez seja o pior momento do São Paulo, enfim. O Rafael Souza, segundo a informação dos bastidores, Casares será executivo financeiro do Corinthians. Léo Pelé será a nova contratação do Timão. Óbvio que ele está tirando um sarro, né? Nelson Malaquias, Nicola, boa noite. Para lá do São Paulo, Nicola, fala do São Paulo. O Breezy, deixa eu falar um pouquinho sobre o Isaac. Bom zagueiro do time de base, né? Capitão do Sub-20 e tal. Marcou, inclusive, o gol do São Paulo. Durante a semana, surgiu a especulação de que ele interessa ao Strasbourg, da França. O Strasbourg é o primo pobre do Chelsea. E que a operação, que a pedida do São Paulo geraria na casa dos 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. E eu entrei em contato com uma pessoa que tem acesso a esse tipo de informação para confirmar ou não, e a notícia que eu recebi é de que o Strasbourg não tem interesse no jogador, tá? Nicola, o Rafinha tem afinidade com o Marcos Braz, talvez o Rui Costa rode nessa. É por isso que vocês estão imaginando? Então vamos lá, só para explicar sobre o Rafinha, né? O Rafinha vai ser anunciado como novo gerente de futebol do São Paulo nos próximos dias, assim que ele conseguir rescindir seu contrato com a Globo. O Rafinha, inclusive, estava trabalhando hoje. Não lembro qual jogo, acho que foi no Fla-Flu, porque eu estava assistindo um monte de coisa, acho que foi no Fla-Flu que eu ouvi ele comentando. Ele está se desligando lá da Globo para assumir o cargo de gerente de futebol do São Paulo. Ele vai ser o elo entre comissão técnica e diretoria, vai tratar com jogadores, enfim, vai tentar aproveitar da experiência dele. Ele esse namoro é antigo. Em dezembro surgiu a especulação de que ele poderia ir para o Grêmio, e aí o JB Filho, que cobre o Grêmio, o Inter, me ligou para falar: Nicola, fique esperto, porque a informação que o Grêmio recebeu quando convidou o Rafinha é de que ele não poderia trabalhar no Grêmio, porque ele já tinha tudo acertado com o São Paulo. Achei meio estranho, mas o tempo provou que a informação do JB estava correta, né? Só para completar, o Rui Costa, que é o executivo de futebol do Rafinha, do São Paulo, e que, por consequência, vai estar acima do Rafinha, ele tem uma boa relação com o Rafinha. Eles trabalham juntos, um como executivo, o outro como jogador, enfim. Não sei. Mandei mensagem aqui para o Braz, vamos ver o que ele responde para a gente, tá bom? Braz que foi desligado do Remo, você que está chegando agora, talvez não saiba.